Olá pessoal, um abraço a todos aí, professor Júnior de Geografia. Nós vamos iniciar a nossa terceira semana então. O tema de hoje nós vamos estar falando um pouquinho sobre a ordem ambiental mundial, tá? É um tema muito importante, muito presente aí nas provas de vestibulares, no país, no SAS. Apesar que a apostila do PET resumiu muito, né? Teve um salto aí na linha do tempo muito grande. Mas a gente vai tentar aqui esboçar o máximo de informações possíveis para que vocês possam estar aprofundando os estudos aí nas casas de vocês, tá bom? Um abraço carinhoso aí a todos. Bom, antes da gente falar propriamente sobre o tema, eu vou fazer uma escala de tempo, né, para a gente chegar até o ano de 1992. Voltando um pouquinho no contexto histórico, ao final do ano de 1945, foi o ano que terminou a Segunda Guerra Mundial. Em 24 de outubro de 45 foi a criação da Organização das Nações Unidas, a ONU, né? O papel da ONU nesse contexto inicial era evitar um grande conflito em escala mundial, ou seja, evitar uma terceira guerra mundial, né? E ela, né, acaba fazendo isso muito bem, até nos dias atuais, é claro, sob bases de várias críticas, né? Vários conflitos também já aconteceram, não em escala grande como a Segunda Guerra Mundial, mas, né, tem vários conflitos aí que já aconteceu. Mas a ONU ela conseguiu, né, dentro desta ótica aí, sistematizar esses conflitos. E aí ela passa a atuar também dentro de um segmento muito importante, né? Porque pós-revolução industrial, vários problemas ambientais foram surgindo em escala global, né? Vários problemas, né? Inclusive vou até indicar para vocês a leitura do livro didático de vocês mais à frente, que vai falar um pouquinho sobre esses problemas ambientais. Bom, e aí a ONU ela passa a realizar, então, ao longo do tempo, uma participação bastante efetiva, né? Realizando conferências em torno do mundo, né? Em várias cidades. Ela vai fazer várias conferências, né? Em torno dos problemas ambientais para alertar as nações, alertar os países sobre o resultado desta industrialização predatória, né? Essa falta de planejamento com relação à utilização dos recursos, o índice discriminado desses recursos, enfim, ela vai atuar dentro desse segmento. E aí ela começa a fazer essas conferências, né? A primeira conferência que ela realizou no ano de 1972 foi em Estocolmo, na Suécia. Essa conferência tinha como tema central trabalhar com as questões sobre o meio ambiente. E foi aí nessa conferência que surgiu também, né, o Dia Internacional do Meio Ambiente. E aí ela foi realizando outras conferências, né? No ano de 1992, ela realizou a Eco 92, a Rio 92. É essa conferência que o texto do PET mais aborda, né? Para falar sobre essa sistemática. A gente vai estar falando sobre a Rio 92. Depois vai fazer outras conferências, né? Eu não vou citar todas, vou citar algumas aqui para vocês, tá bom? No ano de 1997, ela faz a conferência na cidade de Kyoto, lá no Japão, né? Essa conferência tinha como tema central a criação de um protocolo, né? Ficou conhecido como Protocolo de Kyoto. Um pouquinho mais à frente, ela volta ao Brasil, ela faz uma outra conferência sobre o tema de desertificação, né, na cidade de Olinda, cidade da região metropolitana de Recife, né, estado de Pernambuco. E aí, esse tema, desertificação, foi o assunto abordado nesta conferência. No ano de 2000, ela vai fazer outra conferência na cidade de Haia, lá na Holanda, né? Essa conferência ela teve um marco porque ali começou a esboçar a questão do aquecimento global mais aprofundadamente. Foram criados alguns protocolos que não foram seguidos. Né? Essa conferência ficou registrada como um desastre, né? Também nós vamos ter uma conferência muito importante em Bonn, na Alemanha, que voltou a falar sobre a questão do clima e aquecimento global em 2001. Em 2002 aconteceu de novo uma outra conferência em Joanesburgo, na África do Sul, e assim sucessivamente ela sai ao longo dessa trajetória e dessa linha de tempo, fazendo essas conferências, essas reuniões entre países que traz assim, à tona essas questões ambientais. No caso específico do texto do PET, ele vai abordar a conferência
do Rio de Janeiro, né? Eu vou comentar um pouquinho com vocês aqui, mas sobre esses problemas ambientais em escala global, eu vou indicar para vocês a leitura, tá, do nosso livro didático. Ele vai falar sobre alguns problemas numa visão ambiental. Para quem está com o livro didático em casa aí, na página 162, a unidade 3, aí, impactos ambientais, vale a pena a gente, né, ler esses problemas ambientais em escala global. Vai falar sobre camada de ozônio, vai falar sobre o deserto, né, que foram temas de conferências aí anos atrás, lixo radioativo, né, provavelmente vinculado à questão aí das energias nucleares. No capítulo 9 vai falar sobre os problemas das mudanças climáticas, seus efeitos, né? Vai falar um pouquinho também sobre como isso está afetando a população mundial. E no capítulo 10 vai falar sobre os problemas ambientais urbanos e rurais. Vale a pena salientar que é uma leitura complementar, tá? Para que você possa estar ampliando os seus estudos frente a essa temática que a gente está abordando aqui hoje. Bom, então nessa terceira semana, o PET traz para a gente a ordem ambiental internacional, né? E aí o PET ele vai destacar dentro dessa sistemática, perdão, ele vai destacar dentro dessa temática essa conferência que aconteceu no Brasil no ano de 1992, né? Essa conferência ela foi um marco no cenário internacional. Por que ela foi um marco? Porque, na verdade, até então não tinha tido uma conferência tão significativa sobre essa temática, né? Nesta conferência aí, houve registro de participação aí de 170 e tantas, 172, salvo me engano, nações, né? Vários organismos internacionais. Teve uma publicidade muito grande sobre esse tema, né? Que foi a ECO ou a Rio 92. Essa conferência também ela ficou conhecida como a Cúpula da Terra, né? É uma conferência que teve um respaldo da sociedade também bastante importante, né? Uma vez que a mídia trouxe aí a tonalidade dos problemas ambientais, enfim. Então, no ano de 1992, houve essa conferência no Rio de Janeiro, na capital do Rio de Janeiro, e aí criou-se, né, várias ações, né, teve vários acordos nessa conferência. É por isso que ela tem um destaque muito importante, né, da sua realização. Então, o que aconteceu nessa conferência do Rio? O que marcou para a gente aí nessa conferência do Rio? Nessa conferência, ela teve 5 pontos bastante importantes, né? 5 pontos que a gente pode julgar assim, bastante relevantes, né? Primeiro foi a declaração do Rio sobre o meio ambiente e o desenvolvimento, e aí entra a questão da figura do desenvolvimento sustentável, né? Nessa conferência eles trouxeram essa sistemática sobre a ótica de que, fato é que as nações realmente elas não precisam parar o seu desenvolvimento, mas elas precisam criar uma ideia, criar um sistema onde possa estar equilibrando essa figura entre o desenvolvimento com um desenvolvimento sustentável, ou seja, desenvolvimento econômico e desenvolvimento sustentável. E o que vem a ser, dentro da ótica da Declaração do Rio sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, esta figura do desenvolvimento sustentável? Criar mecanismos legais, criar uma nova sistemática onde a exploração ela seria equilibrada com um plano de organização para repor ou para minimizar os impactos ambientais causados por essa exploração. Um outro assunto muito importante também é abordado até aqui na apostila do PET, que fala sobre a Agenda 21, né? A Agenda 21 foi um dos marcos regulamentários, foi um marco que regulamentou também várias ações. E o que vem a ser, né, essa Agenda 21? Bom, Agenda, Planejamento 21, século 21 foi o século que ela foi
idealizada. Essa agenda ela tinha um papel muito importante e ainda tem até hoje, porque neste documento cria-se 40 capítulos e cada capítulo desse traz um tópico importante para a sociedade contemporânea, né? Por exemplo, fala sobre a proteção do meio ambiente, fala a questão do desenvolvimento sustentável, fala a questão do desenvolvimento social, vai falar um pouquinho sobre a estruturação das organizações, enfim. Então, é um planejamento em escala global que dá diretrizes para que cada país possa estar desenvolvendo a sua ação, possa estar desenvolvendo a sua agenda. Essa agenda ela tem uma visão completamente voltada para as questões da sustentabilidade, para o protecionismo, né, dos recursos naturais, para a elaboração de um plano que possa minimizar os aspectos oriundos aí por essa revolução industrial e pelo desenvolvimento econômico, né? Um outro princípio também que foi oriundo aí da Rio 92 foram os princípios para a administração sustentáveis das florestas, né? Até então não tinha princípio, né? Até então o princípio era o quê? Eu preciso explorar a floresta, eu vou lá retirar esses recursos e sem nenhuma preocupação. Então houve também ali um acordo, né, entre essas nações, essas mais de 170 nações que participaram lá. E houve então a criação desses princípios. É claro que esses princípios eles não eram princípios jurídicos que poderiam punir, eram princípios de orientação. Essa orientação, por sua vez, ela era no intuito de que a administração ela pudesse caminhar paralelamente com o desenvolvimento sustentável e o desenvolvimento econômico. Um outro assunto muito importante também nessa conferência do Rio de Janeiro no ano de 1992, foi a Convenção da Biodiversidade, na ótica também da sustentabilidade, né? Na ótica de criar um mecanismo que pudesse proteger os recursos naturais. Gente, nós sabemos que os recursos naturais existem as figuras dos recursos renováveis e dos não renováveis. Foi até um assunto que nós trabalhamos aí nas fontes de energia. E alguns recursos já têm prazo da sua extinção, né? Já tem alguma coisa sem elaborada que muitos recursos são finitos, né? Então, essa questão da biodiversidade, um tratado específico sobre a questão da biodiversidade. Na Conferência do Rio também, na ECO 92, foi falar também sobre a Convenção do Clima, né? E nessas convenções aí, no caso específico da Rio 92, tratou-se sobre a elaboração de uma estratégia a longo prazo para reduzir a questão do aquecimento global. Então, olha para você ver a quantidade de itens, a quantidade de acordos foram tratados na conferência da Rio 92, na ECO 92, né? Que também ficou conhecido como a Cúpula da Terra. Foram vários acontecimentos ao longo dessa conferência, né? E ela teve uma divulgação em escala global muito grande. Ela trouxe publicidade a esses problemas ambientais que, ora, ficava ali esquecido, né? No caso aí da Agenda 21, que é o texto, que é o tema mais abordado aí no texto do PET, né? A Agenda 21, gente, ela pode ser trabalhada em escala global, em uma escala mais regional e em uma escala local, né? De repente, aí no nosso retorno das atividades, nós podemos até elaborar a nossa Agenda 21 na nossa escola, né? Criar ações correlacionadas à questão com a educação ambiental, sobre como a gente pode estar estruturando, reutilizando os recursos ali da nossa escola e assim sucessivamente. Então, este marco, né, essa visão na questão do desenvolvimento sustentável, essa visão sobre a reutilização dos itens, sobre a proteção do meio ambiente, que foi o tema central aí da ECO 92. Então a gente vai perceber que teve um papel muito importante, né, nessa conferência, essa conferência que foi realizada na cidade do Rio de Janeiro no ano de 92. Então percebe-se que
a partir dessa conferência, nós vamos ter aí várias ações, e a ONU ela continua atuando nessa sistemática, né, de realizar essas conferências mundo afora, mas a partir da ECO 92, houve então o quê? Houve então um marco legal internacional, né? Houve vários acordos multilaterais em escala global no intuito de minimizar os impactos ambientais causados então pela a exploração econômica, pela utilização dos recursos naturais do nosso planeta, né? Na verdade, foi assim, foi uma virada, vamos colocar assim, foi uma virada dentro dessa ótica, porque até então, como eu já falei para vocês, era tudo ainda muito tratado de forma superficial, né? E a Rio 92 ela teve esse destaque ao longo do tempo. É claro que depois da ECO 92 teve várias outras conferências e até hoje, na atualidade, a ONU atua dentro dessa sistemática, tá? Mas ficou aqui marcado, inclusive, o texto do PET, ele volta, né? Várias vezes, ele é todo baseado aqui nesta conferência do ano de 1992. A partir daí, é claro, né? Vale a pena a gente salientar que a nossa Constituição Federal, que é de 88, ou seja, ela é antes, né, dessa conferência, de 92, mesmo assim a Constituição Federal, a nossa Constituição Federal, ela traz em 2 artigos, né, uma forma bastante genérica a questão do meio ambiente, tratando o meio ambiente como patrimônio da população brasileira e trazendo algumas diretrizes, alguns princípios na questão da proteção ambiental. Então, mais fortemente aí, a partir principalmente da ECO 92, o Brasil também ele vai ter um olhar mais assim, vamos dizer assim, ele vai ter um olhar mais de uma organização jurídica com relação à questão da utilização dos nossos recursos naturais. Como eu disse para vocês, tem um pouquinho da nossa Constituição, salvo me engano, artigo 243 ou 242, salvo me engano, fugiu a memória aqui agora, aborda essas questões dos deveres fundamentais em preservar o meio ambiente, o direito fundamental ao meio ambiente, né? São aspectos trazidos aí, né, na nossa Constituição Federal. Com relação ao ordenamento jurídico que eu mencionei para vocês aqui, então nós vamos ter o quê? A positivação com relação ao direito ao meio ambiente, resguardado pela nossa Constituição. Vai ter também a questão da lei do CISNAMA, o Código Florestal Brasileiro, que até recentemente ele foi reformado, né, com algumas diretrizes. Vamos ter também a questão da proteção da fauna, crimes contra o meio ambiente, que até então no passado era muito brando, hoje em dia está muito mais firme com relação a essa sistemática, né? É claro que quando a gente fala com relação à proteção do meio ambiente, a gente vai com um choque muito grande com relação aos aspectos econômicos, né? E isso aí, quando mexe na economia, mexe com muita gente grande, né? Então, nós vamos ter o papel do IBAMA aí com relação à aplicação das leis contra o crime no meio ambiente, a lei dos recursos hídricos, né? Vai ter também a questão da lei do Sistema Nacional das Unidades de Conservação, enfim. Então, a gente vai ter uma organização, um ordenamento jurídico brasileiro mais específico sobre essa temática. E essa organização traz para a gente uma segurança jurídica com relação aos nossos recursos naturais. Né? Então, assim, dentro dessa sistemática, olha para você ver o quanto esta conferência de 92, ela trouxe todos esses questionamentos, né? Ela trouxe em tona a questão aí de várias situações que muitos países nem sequer olhavam, né? Então, dentro desta ótica, dentro dessa temática, dentro dessa visão, nós vamos perceber então que esse destaque dado, né, pelo PET aí, que é o nosso material, nossa apostila de geografia com relação à conferência que aconteceu no estado do Rio de Janeiro, na cidade maravilhosa, que foi a Rio 92, Eco 92, Cúpula da Terra, né? Tem vários adjetivos, né? Ela teve uma participação bastante significativa, tá? Gente, a nossa apostila, ela traz também a indicação de um vídeo aí para você estar assistindo. Esse vídeo ele está gravado em inglês, mas porém ele é legendado, tá? Ele vai falar sobre este acontecimento, né, no ano de 1992, sobre a Cúpula da Terra,
bastante interessante, 28 minutos, muito bem esclarecedor, para que vocês possam estar ampliando um pouquinho mais sobre o conhecimento da temática, né? Então percebe que esse conhecimento ele é muito amplo, né? É um conhecimento que requer uma ampliação de estudo, como eu falei para vocês, tem um material na apostila que dá para ser utilizado, mas provavelmente a gente deve voltar a esse tema. Bom, passando aí para a nossa atividade de fixação, né? Vamos pôr a mão na massa agora. Tem alguns temas abordados aí para vocês, tá? Então, pedir para vocês aí para dar uma lida, qualquer dúvida pode estar passando para a gente via WhatsApp que a gente vai estar esclarecendo para vocês, tá bom? Quero lembrar aí aos alunos que eu estou aguardando, tá? Na terça-feira, 2 de junho, ou seja, né, essa videoaula está sendo gravada hoje, na segunda, 1º de junho. Então, na terça-feira, 2 de junho, até às 11 horas e 30 minutos, eu estarei recebendo as atividades das aulas anteriores, né, da primeira e da segunda semana. É o prazo final, tá? Então, hoje nós estamos iniciando a nossa terceira semana. O Estado, a Secretaria Estadual de Educação, vai soltar essa videoaula, né? Nós não temos ainda a grade dessa videoaula, mas serão 2 videoaulas que vão estar abordando sobre esse tema. Muito interessante, tá? Que eu indico para vocês aí. Tão logo eles possam estar soltando essas aulas, a gente vai estar passando essa grade aí para vocês, para que vocês possam estar assistindo essas videoaulas e fazendo essa participação aí. Bacana? Tranquilo? Galera, por hoje é só. Qualquer dúvida, estamos aqui pelo WhatsApp, manda para a gente esclarece, tá? Não se esqueça que é você que faz seu futuro, não delegue seu futuro para ninguém. Crie aí uma rotina de estudos. Se você estuda na parte da manhã, das 7 até as 11, todo santo dia, crie essa rotina, não faça nada a não ser as tarefas, os exercícios, as obrigações aí que você tem das mais diversas áreas do conhecimento. Bacana? Se você que estuda à noite, no caso eu tenho alunos que estudam à noite, crie também uma rotina. Gente, a principal arma de qualquer pessoa do planeta é o conhecimento, tá? Então, nesse tempo de pandemia aí que a gente está passando e vai passar, se Deus quiser, você possa fazer a sua parte dentro dessa temática. Bacana? Um abraço a todos, então. Fique com Deus e até o próximo encontro.